Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família, para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. No dia de hoje iremos falar sobre algo bastante difícil e complicado para realizarmos. Falaremos um pouco sobre confessar. Confessar é algo bastante difícil para nós seres humanos. Se for algo bom, já é difícil. É difícil a gente confessar algo bom para a pessoa. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir um sentimento nosso. Às vezes você está gostando de uma pessoa, mas ela não está, você não se sente preparado para expor esse sentimento para esta pessoa, de confessar às vezes que você ama uma pessoa, que você quer ficar com essa pessoa. Agora imagina você confessar algo que é muito difícil para você, algo ruim até mesmo, é algo ainda mais difícil. Mas para Deus é algo necessário que nós façamos. Confessar os nossos pecados, confessar as nossas transgressões é algo que é necessário para que eu e você tenhamos uma relação íntima e verdadeira com o Senhor. Eu selecionei aqui um salmo para a gente entender um pouco mais sobre como confessar. É um salmo belíssimo, Salmo 32, que diz o seguinte, ó: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste o meu pecado. Salmo 32, um salmo davídico, um salmo que muito provavelmente Davi escreveu depois que teve relações com Batseba. Um momento triste da vida de Davi, um momento triste para a vida de Israel. Mas ele, percebendo das coisas ruins que ele havia feito, o assassinato que ele tinha realizado contra o seu servo Urias, ele percebeu isso. O profeta Natã abriu os olhos dele, mostrando o pecado de Davi. E Davi confessou o seu pecado a Deus. Então este é um exemplo para que eu e você possamos realizar em nossas vidas. Uma vez eu vi uma história. Tinha o Tribunal de Nuremberg. Eles iriam julgar aquelas atrocidades horríveis feitas pelo Holocausto, feitas pelos alemães nazistas daquela época. E um oficial nazista, que já estava lá para depor, ele falou para os seus compatriotas, falou, ó, não vou nem esperar eles me perguntarem, eu vou chegar e já vou falar tudo, porque tudo que eu fiz foi algo justo, algo que eu acredito, algo que eu faria de novo. E aí ele chegou diante do juiz, diante das testemunhas, diante das pessoas que iriam julgá-lo. Ele chegou e falou assim, ó, vocês nem precisam me perguntar nada, eu vou falar para vocês o que aconteceu. E ele foi falando coisa por coisa. Primeiramente ele falou se vangloriando, como se isso fosse algo bom que ele havia feito. Mas ele começou a falar com riquezas de detalhes, falando das atrocidades, coisas que são vergonhosas até mesmo de falar. E ele falou com riqueza de detalhes e com riquezas de crueldade tudo o que ele havia feito com os judeus, com as judias, coisas que a boca deveria ter até mesmo vergonha de mencionar. Mas ele falou ao tribunal. Chegado o momento
daquele tribunal, as pessoas, as testemunhas, o juiz e a corte que estava lá com ele, começaram a chorar. E aí tiveram que parar a sessão. E a partir do momento que essa pessoa, esse nazista, ele se pronunciava e falava a riqueza de detalhes e de crueldade que ele havia falado, o seu semblante, que era um semblante de arrogância, que era um semblante de não arrependimento, começou a mudar. Assim também, o semblante das pessoas que estavam lá presenciando este depoimento dele, também começaram a sentir nojo das coisas que ele fez. Depois de um certo tempo em que ele falou aquelas atrocidades, o juiz ele teve que interromper a sessão para fazer num outro momento. Só que nesse meio tempo, depois que o nazista ele saiu da presença do juiz, ele muito provavelmente refletiu tudo isso e se suicidou. Então, olha só, eu não vou aqui falar para de maneira nenhuma você se suicidar, mas isso aqui para a gente mostrar para vocês o peso que é nós confessarmos isso, o nosso pecado para Deus, para que a gente possa refletir, para que a gente possa entender o nosso pecado e não mais realizá-lo. Nós devemos sim nos envergonhar dos nossos pecados, nós devemos sim aprender com eles a não realizá-los mais, mas também é necessário que eu e você confessemos os nossos pecados para Deus, para que também, quando nós confessamos com a boca, o nosso cérebro também comece a entender que aquilo que nós confessamos é algo importante, ou para você descartar de sua vida, ou para você começar a colocar em prática. E aqui no versículo 3, quando a gente vê esse salmo davídico, diz o seguinte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O corpo dele definhava de tanto gemer, quando ele estava guardando aquele pecado dentro do coração dele, enquanto ele estava guardando aquelas coisas horríveis que ele havia feito, no caso de Davi. Mas depois que ele confessou o seu pecado, depois que ele falou do seu pecado para Deus, tirando esse peso do coração dele, ele simplesmente recebeu o perdão de Deus e tirou aquela carga que ele estava sentindo. Quando a gente vê um nazista que tinha um coração duro, que não era uma pessoa convertida, mas que confessou tudo aquilo que fez e aquilo que ele confessou mudou o coração dele de certa forma, mesmo sendo um coração duro, mesmo sendo um coração mau, imagina nós que buscamos ter um coração arrependido. Isso vai mudar o nosso coração. Isso vai fazer com que a nossa vida seja uma vida diferente. Por isso que é necessário que eu e você, nós confessemos os nossos pecados, nós confessemos as nossas transgressões, para que Deus possa também de lá de cima olhar para nós com um coração contrito, com um coração misericordioso e vai também nos perdoar dos nossos pecados. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que Ele carregou as nossas culpas, carregou a minha e a sua culpa no madeiro. Ele foi massacrado, ele foi humilhado, ele foi pendurado no madeiro, ele morreu numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Então, quando Deus fala para que eu e você confessemos o nosso pecado, é porque isso vai ajudar a mim e a você a não pecarmos mais e a realizarmos de fato as coisas que Deus quer, tanto para você quanto para mim. Vamos confessar os nossos pecados, vamos buscar fazer a vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida. Vamos ajudar as pessoas também a confessar os seus pecados, porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós realizamos a vontade de Deus em nossas vidas. Compartilhe o vídeo se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal, ative as notificações e quiser comentar aí o vídeo,
fique à vontade. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Valeu!